Olha, de fato era muito razoável a gente esperar que o TSE fosse inocentar o Temer. E a Dilma também, a chapa deles. Mas o voto do Gilmar Mendes foi uma desgraça tão particular. Foi uma evisceração da justiça tão grande que eu resolvi fazer um vídeo em especial pra isso, pra você ver o descarrilamento fantástico que foi isso. É um argumento pior do que o outro. Assim, eu esperava que ele inocentasse o Temer. Agora, o juiz tem que dar um argumento, certo? Ele não pode falar, ó, inocente, tchau, vamos almoçar. Pá, ele precisa se justificar. E a justificativa dele é um lixo. Porque, começando, o sujeito fala, nós não estamos tratando uma reintegração de posse, nós não estamos tratando disso, nós não estamos tratando daquilo, nós estamos tratando uma chapa presidencial. Gilmar Mendes pergunta, com que cara um professor de direito então vai entrar na aula segunda-feira e falar para seus alunos que todos são iguais perante a lei? Você fala, não, que aqui a gente vai prestar mais atenção, e no resto você não presta? Um ministro do Supremo Tribunal Federal falando isso? Não, é que agora que de fato o caso é grave, mas não é diferente. Ele pode assim ser diferente em objeto, em real, mas todo caso é um caso. É um caso de justiça ou de injustiça. Você vai ter uma régua diferente? Agora não, quando é presidencial aí muda, veja bem, a gente tem que ver. Todos são iguais, exceto o Michel Temer, porque... Segundo, e aí é o argumento central, quase, dele, no voto dele, que é o seguinte. E é uma coisa que eu já falei aqui em vídeos passados, quem aqui é mais antigo do canal vai lembrar. Que é, ora, se o sujeito foi eleito de uma forma criminosa, o que se faz com as decisões que esse sujeito tomou? Invalida-se. Se Dilma foi eleita, se a gente cancela a chapa em 2014, está cancelada, anulada, não deveria existir, destitua-se. O que se faz das decisões que ela tomou? Das leis que ela passou? E o Temer era vice. O que se faz das leis que ele passou? Anula-se. Bom, o correto seria dizer sim. Você não deveria ter esse poder, você não deveria ter sido colocado lá, o que você decidiu está inválido. O argumento do Gilmar Mendes é que isso seria muito inconveniente. Veja bem, a gente pode fazer o certo, mas seria muito inconveniente, ia dar um puta trampo. Então a gente tem que pensar assim na estabilidade, a gente tem que pensar na continuidade, na calma, na prudência, e deixar um criminoso no poder. Porque tirar ele do poder ia ser muito ruim. Ele invoca um caso lá da Alemanha em 1920, sei lá que diabo, que é um caso interessante, que é, olha, um tribunal lá estava debatendo se uma lei eleitoral era inconstitucional. E eles caíram num conundro curioso, certo? Porque se eles declarassem que a lei era inconstitucional, destitua-se o parlamento foi eleito uma lei inconstitucional. Mas se a lei é inconstitucional e destitui-se o parlamento, quem vai fazer a nova lei eleitoral? Com que nova lei nós vamos eleger representantes? Só com nenhuma. Então como nós vamos eleger um novo parlamento? Não elege. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Mas, enfim, ele puxou esse conundro e ele falou, bom, mas então... mas o relator, o Herman Benjamin, voltou até 2006. Depois o Herman Benjamin falou, não, eu não voltei. Você já falou isso 3 vezes que eu voltei. Eu não voltei, eu voltei até 2010. Isso não está no meu relatório, isso não está no meu voto. Não falei nada disso, você está pirando, meu amigo. Mas, bom, o fato é, o argumento do Gilmar Mendes é vamos ter que voltar até 2006. Primeira campanha do Lula, a segunda campanha do Lula. Aliás, por que não voltar até 2002? Mas enfim, vamos ter que voltar até 2006. E se a gente cancelar aquilo também? Vamos cancelar a reeleição do Lula, vamos cancelar a eleição da Dilma, vamos cancelar a reeleição da Dilma. Cancele-se todos os atos desde então. E ele traz até um argumento que eu achei pedaço de lixo único. Mas a ministra Rosa Weber, até a sua nomeação seria cancelada. E depois ela até puxou o microfone pra falar, eu não tenho apego a cargo, meu filho. Se for pra cancelar, cancela. Mas assim, e daí? Tá, ok. Digamos que admita-se que o Lula foi reeleito de maneira criminosa. Que Dilma foi eleita de maneira criminosa. Que Dilma foi reeleita de maneira criminosa. Isso tudo deveria ser invalidado. Deveria-se, como eu já defendi em vídeos aqui, deveria-se anular tudo que foi feito desde então. Inclusive o mensalão também. O que era o mensalão? O mensalão era um esquema de compra de apoio político. Ora, se os políticos passaram uma lei de reforma da Previdência, de tributária, ou seja, uma lei sobre uma caneca que seja, comprados,
Uma lei foi passada de maneira criminosa, invalide-se a lei. Ah, mas seria muito incômodo. Tá bom, Gilmar Mendes. Melhor, então, deixar esse Congresso e esse Senado e esse presidente eleitos de maneira criminosa, num sistema totalmente corrompido, porque já foi demonstrado que vem de 2006 no mínimo, se não antes. Melhor deixar isso, que já está totalmente corrompido, melhor deixá-los. Para que eles façam, então, a nova lei eleitoral. Para que eles façam novas leis sobre investigações deles mesmos. Para que eles façam novas leis. É melhor, dói menos. Você veja, quando você tem um problema, ou você confronta esse problema, ou ele vai ficar pior. Você fechar os olhos e... o problema não vai sumir. Deixe-se o Temer aí. Olha, eles estão fazendo uma reforma política. Então, todos esses sujeitos eleitos de uma maneira extremamente corrupta irão decidir como os próximos serão eleitos. Pergunta. Por que eles não fariam uma lei conveniente a eles? O que é, então, a cláusula de barreira? Que o próprio Gilmar Mendes, no voto dele, fala: não, mas eu errei, eu devia ter sido a favor, eu fui contra, eu errei. Porque daí dispersou os partidos e tudo mais. Ele já, inclusive, no voto dele, falou que ele também acha que ele errou em autorizar a prisão de segunda instância, quer rever isso. Pra salvar o Lula, talvez. Não sei. Enfim. Ponto é, eu falo: não, vamos ter que anular o que foi feito. Anule-se. Anule-se. Ah, e se a Constituição foi feita por... Ele não traz isso, mas eu trago. E se a Constituição, se a gente provar que as eleições da Constituinte foram corruptas e os sujeitos que fizeram a nossa Constituição são bandidos que não deveriam estar ali no poder, vamos então revogar a Constituição? Sim! Sim! Revogue-se! Vamos então viver sobre a lei de bandidos. Ah, porque a dor... do sistema democrático seria... Ele invoca isso. Fala: a Constituição agora se aproxima dos 30 anos de duração, maior estabilidade política que o Brasil já teve. E tá estável? Você acha que... E isso que tá estável? Não, nós precisamos preservar isso. Por quê, pô? Você ganha um bingo quando chega em 30 anos? Ganha uma medalha. Estabilidade política. Porque chegamos em 30 anos de Constituição, olha só, ganhei um achievement na Steam. Não, porque ele fala: só 5 presidentes nos últimos 100 anos, não sei que tempo que ele invoca, terminaram os seus mandatos. É Kubitschek, Dutra, Lula e Temer. E tem mais um que eu esqueci, dane-se. Fala: isso é uma instabilidade, é uma quebra democrática, a gente não pode ter isso. Mas se é bandido... Ok? Se é bandido, eu invoco aqui uma citação de um sujeito que eu não gosto, que eu não apoio, mas é uma situação fantástica, que é do Bolsonaro, que é assim: tem que se fuder e acabou. Se o sujeito é bandido, se ele foi eleito de maneira criminosa, tem que tirar e acabou. Ah, mas porque vai ter uma quebra. A quebra que teve lá nos anos Getúlio, lá nos anos da pré-ditadura, é uma quebra diferente da que hoje a gente tem de condenar um sistema político criminoso de cleptocracia. São coisas diferentes. Mas não, é porque daí vai ficar ruim no currículo do Brasil. A gente vive tirando o presidente. Ué, se o cara é bandido, entra e a gente tira, isso é bom. O pior é quando o cara é bandido, a gente elege o cara é bandido, quer dizer, a gente não elege, mas ele se elege de maneira criminosa. Até porque nenhum desses candidatos conseguiu, de fato, a maioria. Eles conseguiram a maioria técnica, mas enfim. Especialmente, né, na eleição da Dilma, que foi uma abstenção fantástica, certo? Nada venceu em vários aspectos. Mas se o cara foi eleito e a gente consegue tirar, isso é legal. Melhor do que se o cara foi eleito e a gente deixa lá, pô. Quer dizer, imagina assim, ó. Mulher casa com um cara, apanha, quer se divorciar. Casa com outro cara, e o juiz dá o divórcio, né? Força o cara a se divorciar. Casa com outro cara, apanha no segundo casamento, pede o divórcio. Casa com o terceiro cara... No terceiro casamento apanha, também pede o divórcio e o juiz fala: mas a senhora... 2 casamentos que você já perdeu. Eu tô imitando Gilmar Mendes, que ele fazia isso. 2 casamentos que você já se divorciou. 2 uniões que já falharam. Isso é uma quebra do sagrado matrimônio. Você não pode continuar nesse padrão. Vai ter que ficar aí. Você apanha. Como é que pensa nos seus filhos?
Vamos argumentar isso. É esse o princípio legal que a gente vai seguir agora? Porque isso é uma questão de princípio legal, certo? É mais conveniente deixar o criminoso no poder do que removê-lo. Então você já sabe. Se você cometer um crime, faz um monte de coisa boa depois que você vai ser inocentado. Porque aí tudo bem, passou, entendeu? Então se você matou alguém, vai lá, faz um monte de coisa boa, tal, porque daí tudo bem, daí a gente esquece que você matou alguém, não tem problema, deixa, entendeu? É uma bizarrice de voto gigantesca. E aí depois, terminado esse voto, terminado inocentado e tal, ele ainda fala, não, porque a justiça eleitoral foi criada para reduzir o poder dos coronéis. Funcionou? Porque assim, eu acho que não, né? Então não tá cumprindo a sua função. Feche-se. Ele fala, não, mas foi pra manter o princípio da justiça, mas pra manter o princípio da igualdade de todos perante a lei. Ah, para. Mas então qual é o princípio legal estabelecido aqui? Ele falou, nós queremos correção, vírgula. Mas, escuta, pera. É um juiz do Supremo Tribunal falando, nós queremos correção, mas... Vamos então estabelecer um princípio legal que o correto se submete ao conveniente? Tribunal, uma justiça serve para decidir o que é justo e o que não é justo, não se é conveniente ou se é inconveniente. Não cabe a um juiz pensar na dor da decisão dele. Não vou condenar o cara na cadeia porque vai quebrar a família dele, vai, não sei... Olha, é o seguinte, se o cara tem que ir pra cadeia, o cara tem que ir pra cadeia. Não vou dar uma multa aqui porque... Quando você for réu, você fala, olha, juiz, é porque assim... Eu ajudo muita gente, eu faço um monte de coisa, assim, e se você me colocar na cadeia, vai ser muito chato pra muita gente. Então vamos esquecer isso aí, porque assim, se você me colocar na cadeia, não vai mudar nada, o crime já tá feito, veja só, já foi, já passou. Foi 5 anos atrás, foi 7 anos atrás. Não prescreveu, mas vamos imaginar que deu, já foi, tá aceita, vive. Ame, não condene. Me deixa em liberdade, porque daí eu consigo continuar seguindo, fazer minhas coisas aqui. E eu cometi um crime, mas... Poxa, veja só. Eu tô fazendo minhas coisas aqui. Parte delas são crimes também, mas enfim, não interessa. Vai virar jurisprudência isso agora? Não vai virar. Todo mundo sabe que não vai virar. A gente faz a piada, mas não vai. Agora, mostra o caso que uma decisão vale pra aqui, mas não vale aqui. São todos iguais perante a lei? Meu Deus do céu. Ele nem negou os crimes. Classificou como fatos lamentáveis. Não, teve Odebrecht, teve isso aqui, teve propina, teve caixa 2, teve financiamento, teve compra. São fatos lamentáveis. Mas não podemos deixar isso de... Não são fatos lamentáveis. Não existe. Existe o Código Civil, existe o Código Penal, existe eleitoral, existe... Não existe o Código dos Fatos Lamentáveis. Não existe. É crime ou não é? Juiz diz sim ou não. É crime. Sim, tá pronto. Foi crime. Tem crimes, tem essa gráfica tal. Essa não tinha capacidade, foi dinheiro. Pode ser que a campanha estava sendo surrupiada e tal, mas inocente esse. Supostamente o que é amor pela estabilidade, pela democracia, para. E aí aqui a gente vê como é que funciona essa ideia de justiça estatal. É um monopólio de justiça. Você não gostou? Tá errada a decisão? Você vai fazer o quê? Vai apelar pro Supremo? Vai parar de pagar imposto? Vai ir pro Procon? Vai pro Reclame Aqui? Podia fazer um Reclame Aqui do TSE, né? Não ia servir pra nada. Não. Essa lei é imposta em cima de você. Aí você fala, mas isso é ridículo. Isso não é justo. Eu não concordo com isso. Eu não quero viver sobre essa união política. Vocês podem querer manter essa união política, mas eu não aceito mais me sujeitar a ela. Eu sou um indivíduo livre. Não sou propriedade desse governo. Eu não concordei com isso, eu não concordei com esse tribunal, eu não concordei com esse Gilmar Mendes, eu não concordei com essa chapa, eu não votei neles. Ou até votei, mas é pena. Todo contrato tem que ter uma cláusula de quebra de contrato. Não existe contrato assim, você tá preso pro resto da vida, não importa o que aconteça. Não, tem que ter uma cláusula de quebra de contrato. Qualquer contrato. Como isso vai ser decidido?
Certo? Você fala, eu não quero, eu não respeito isso. Essa lei não é respeitável. Bastiat já falava em 1800 e porrada que o melhor jeito de fazer as pessoas respeitarem a lei é fazer uma lei respeitável. Certo? O sujeito fala, eu não quero mais estar nessa união política, eu não quero mais me submeter ao julgamento do Gilmar Mendes. Eu não quero me submeter mais a esse sistema político, eu não quero mais pagar esta conta. Eu não quero mais saber de reforma, eu desisto de vocês. Eu quero, me dá minha conta, eu quero sair. E tem muita gente que quer sair também, que quer demitir esse governo. Nós não autorizamos mais que vocês nos governem. Porque eu sou indivíduo livre, eu não sou sua propriedade. Sabe que isso tem um nome. Foi invocado na Revolução Americana, na Declaração de Independência Americana. É o direito de revolta. A Constituição Americana diz que você tem direitos naturais seus direitos, entre eles, vida, liberdade e propriedade, busca de felicidade, aliás, propriedade não está lá, é busca de felicidade, certo? E os governos são instituídos pelos homens para a proteção desses fins. E se esses homens acharem que esse governo não mais cumpre esses fins, é o direito e o dever desses homens destituir esse governo e talvez criar outro que eles acham que vai ser condutivo para esses fins. Você fala, não, eu quero tirar esse governo. Não, eu não quero que Brasília deixe de existir. Tá bom, eu não preciso destituir eu não quero explodir a República do Brasil, eu não quero. Muito trampo. Eu só quero que vocês me deixem em paz. Ah, vai embora do país. Não, vocês vão embora da minha casa. Vocês saiam daqui. Vocês que parem de mandar na minha vida. Olha essa porcaria que vocês fazem. Tchau daqui. Eu invoco o meu direito como um ser humano livre de sair dessa história. Isso tem um nome, se chama secessão. Se chama separatismo. Qual é o problema? Aí você vai lá, tá na lei ilegal. Feito por quem? Por esses políticos. Defendido por quem? Por esses juízes. Te ensina bastante sobre como é a presunção de justiça no Brasil. Te ensina bastante no fato que você não é para defender o que é justo, mas do que defender o que é conveniente para o sistema. E você é mera propriedade privada nesse sistema. Esses princípios legais defendidos pelo Gilmar Mendes não são princípios legais, não são princípios jurídicos. Não somos todos iguais perante a lei. Não é isso. Não é o certo triunfa sobre o conveniente. É o contrário, é uma completa inversão da lei. E é uma vergonha. Mas isso é a lei que te governa. E quando for conveniente ao sistema político decidir em função dele e não em função de você, isso vai ser feito. E se você não gostar, você tá preso. Não que você esteja na cadeia, mas você tá preso, você não pode ir embora. Você não pode deixar de pagar. Você não pode questionar. Você não pode formar o seu. Você não pode se associar com outras pessoas. Não, você é obrigado a participar. Dentro dessa lei eleitoral defendida por Gilmar Mendes e seus colegas. É ridículo. Mas é a presunção de justiça, entre aspas, que existe no Brasil. Fica a pergunta no final. Isso é justiça, lei, ou é uma declaração de propriedade?